Hoje é a última sessão nossa aqui durante o período da feira de petróleo. E por mais que seja um momento, né, sejam alguns dias em que tenta se criar um grande clima de expectativa, de positivismo, né, na verdade de positividade, um clima de otimismo, né, sobre o entorno, as possibilidades de negócio, as, as esperanças que a feira do petróleo pode desenvolver e repercutir na vida das pessoas, na vida da cidade. Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, que ela precisa sempre ser feita por todos nós, em especial em momentos simbólicos como esse, né, momentos que marcam a dinâmica da cidade, modificam a dinâmica da cidade. Eu fazendo um paralelo, todo início de ano acontece na Suíça, enfim, na Europa, em Davos, o Fórum Econômico Mundial, né, que discute as questões econômicas do mundo, as alternativas, as possibilidades, os desafios. E, em paralelo a isso, os movimentos sociais, há algumas décadas atrás, passaram a se organizar para que eles fizessem um movimento em paralelo, no mesmo período, refletindo os desdobramentos negativos das decisões econômicas na vida das pessoas. A questão das desigualdades, a questão da ambiental, a questão enfim, da economia voltada apenas para as grandes corporações e não para o desenvolvimento dos países pobres, para o combate à fome, às desigualdades, à pobreza, à exclusão. E aí surgiu o Fórum Social Mundial, que acontecia inicialmente em Porto Alegre e depois passou a circular pelo mundo inteiro, né? E o Brasil era protagonista nessa discussão, continua sendo protagonista nesse debate do Fórum Social Mundial. E aí eu pensei em fazer um pouco esse paralelo também, de que o que está sendo propagado, né, é que é uma feira que vai gerar investimentos de mais de 50 milhões no município, enfim, tantos milhões estão sendo divulgados nos outdoors, a possibilidade de negócios. Então, tudo isso é verdade, é possível, nós temos essa expectativa também, esperamos que seja muito proveitoso o investimento que o município faz para receber essa feira importante para o setor petróleo, e num momento de crise conjuntural, internacional do petróleo, é fundamental que a gente mantenha essa dinâmica. Mas também cabe a gente fazer um retrato da cidade que não é a cidade de fantasia para a feira, né? Porque a feira surge uma cidade de fantasia, uma cidade vendida de uma maneira que não é lá verdadeira, que não dialoga com a realidade. Se você pegar a linha azul agora e tentar chegar no centro de convenções, que tem o nome de jornalista Roberto Marinho, mas eu também não consigo entender porquê, você vai perceber que as ruas foram bem cuidadas, os matos no entorno das ruas, nos terrenos baldios, foram capinados, foram cortados, os meio-fio pintados, os pontos de ônibus sinalizados. Então foi criado um clima de uma cidade organizada e de uma cidade bem gerida até a chegada da feira, até o centro de convenções. Mas aí é importante que a gente também faça alguns paralelos com debates que a gente aqui todos os dias fazemos, né, participamos dos debates. Um aqui a gente não pode deixar de lembrar que o município de Macaé é um município que, por conta da atividade do petróleo, por conta do desdobramento da atividade do petróleo na região, Macaé é um dos municípios que recebeu um dos maiores aportes de verba, de royalty, de participação especial do país, né? E o crescimento dos orçamentos de Macaé e de municípios vizinhos são motivos de estudos acadêmicos em vários espaços do país e até do mundo. Como exemplos de
de crescimento, na questão do mercado, mas muito, e na maioria dos estudos, como exemplo negativo de como não deve se adotar um modelo de crescimento e desenvolvimento como Macaé adotou. Então, desde 1999, quando se começa a receber royalty e participação especial, eu não peguei o dado de participação especial, mas só de royalty, que representa só o royalty entre 35% a 40%, 45% do orçamento todos os anos, foram 5 bilhões nesses 15, 16 anos de 1999 para cá. Então, 5 bilhões só de royalty. Além de participações especiais, de ICMS, de ISS, a gente se tornou uma cidade com condições de desenvolvimento tanto econômico quanto humano e social, uma cidade com extremo potencial, e uma cidade que, quando a gente percebe a realidade, ela não dialoga com essas potencialidades, com esse perfil promissor de uma cidade rica que poderia proporcionar qualidade de vida para a ampla maioria da população. Mas a gente acabou sendo apelidado ao longo da história como uma cidade rica e pobre, uma pobre cidade rica, né? Até matérias que durante esses anos foram matérias em veículos nacionais, né? Revistas, noticiários da TV, e que nos traziam como uma alternativa negativa de modelo de desenvolvimento de cidades. E hoje, né, bom, a década de 90, Macaé foi de 90 e início de 2000, uma das cidades que mais cresceu demograficamente, mas também cresceu na ocupação de solo, e as duas coisas foram feitas sem planejamento, sem organização. As ocupações irregulares se deram paralelamente ao crescimento populacional, porque é uma cidade que não se pensou, né, de organizar para habitação popular, de se organizar para atendimento do que é básico, de cidadania, do que é básico do dia a dia das pessoas. Uma cidade que acabou se perdendo na abundância dos recursos e não sabendo lidar com eles para que fosse uma cidade mais justa. Então, hoje a gente tem 19, pelo menos, localidades, né, precarizadas, que popularmente as pessoas chamam de favelas, isso em Macaé. Se a gente juntar cada parte que a gente identifica com nomes diferenciados, mas a gente pode também identificar grandes complexos, né? Malvinas, Botafogo, Nova Holanda, Nova Esperança, Lagomar. Então, são inúmeros pontos que a cidade tem que viraram reflexo e retrato da desigualdade, da falta de planejamento, da exclusão social e da ausência completa de investimento do poder público. E praticamente 45% da população macaense vive em situações extremamente precárias. Isso é uma realidade dura para uma cidade com tanto potencial de investimento, com tanto potencial de mercado, com tanto potencial da indústria, e que consegue virar ao mundo uma possibilidade, uma alternativa de progresso, mas que, ao mesmo tempo, ela é extremamente desigual e representa o que há de pior nos modelos de gestão pública. Então, quando a gente olha o trânsito, quando a gente olha o efeito no transporte público, o transporte público que recebe diariamente cerca de 120 mil pessoas, e essas pessoas são submetidas aos terminais de ônibus precarizados, caindo aos pedaços, que nós já denunciamos aqui, são submetidas a ônibus superlotados, a viagens demoradas, a situações de extrema indignidade. E aí a gente pode não falar mais da passagem cara, porque a passagem R$1, mas a passagem R$1 é o que sai do bolso do cidadão, mas no final das contas a sociedade macaense paga um preço razoável, que é R$3,17. E que é pouco transparente, é pouco fiscalizado, nós não conseguimos aqui fazer o controle que deveríamos enquanto Poder Legislativo. E para completar essa análise, também esse tempo, isso é importante fazer esse debate agora, porque é um tempo de transição, é um tempo de retomada, é um tempo de expectativas de que a cidade se repense enquanto modelo de desenvolvimento, mas também enquanto modelo de cidade. Nós somos uma cidade que vacilou durante esse tempo todo na construção das políticas públicas que garantam condições das pessoas não buscarem as alternativas negativas que estão oferecidas. Então, a violência se tornou
uma realidade triste, dura e que a gente convive todos os dias. Isso por conta do aumento do tráfico de drogas, da presença aqui na cidade de representantes do tráfico de drogas de outras regiões do estado e também de uma cidade que não se pensou como algo que fosse justa, como um local justo, e a gente que tem a convicção de que a paz, né, a segurança precisa ser fruto do desenvolvimento social e da justiça, quando a gente tem a clareza e a convicção, com todo esse contexto histórico, que nós vivemos uma cidade extremamente desigual, a violência vai se desenvolver, vai aumentar nos índices e vai nos colocar sempre como algumas das cidades mais violentas do país e do estado do Rio. Isso, infelizmente, ainda é a nossa realidade e nós precisamos superar essa realidade para que toda essa construção de uma cidade fantasia para o setor do petróleo, ela realmente dialogue com a realidade das pessoas e que a gente tenha dignidade, qualidade de vida e investimentos públicos que garantam a transformação da nossa cidade pobre, né, pobre cidade rica, numa Vereador, o tempo está encerrado. Com condições de cidadania para todos. Essa é a reflexão, presidente, obrigado pelo tempo, e eu espero, de fato, que esse momento de reconstrução, de retomada, seja em todos os aspectos e não apenas no mercado e naqueles que sempre tiveram as bonanças do